Salve, salve nação, começa a emagrecer, tudo bem? Dr. Maurício aqui, mais um vídeo com dúvida da audiência. E hoje a gente vai falar sobre manutenção após a dieta low carb. Vamos bater de novo nessa tecla. A dúvida que veio hoje na verdade, o usuário é um e a pessoa assinou como outro, então eu vou me referir à pessoa como ela assinou, e é a Tati. Obrigado, Tati, pela dúvida. Então vamos lá. Estava falando sobre, não lembro qual foi o contexto do vídeo no qual ela botou a dúvida, mas está falando sobre a dieta low carb, né? A única dieta que funcionou para mim. Fui nutricionista, segui a risca, apelei para o endócrino, me enfiou sibutramina, mas o que me fez emagrecer foi a low carb. Cheguei no peso ideal, ela botou um íconezinho, aquele emoji das mãos rezando, graças a Deus, né? Mas não sei como fazer a manutenção, pois dizem que faz mal continuar por muito tempo. Estou fazendo a low carb durante a semana e comendo carboidrato no final de semana, menos à noite. Você acha que vou voltar a engordar desse jeito? Tati. Então, Tati, primeiro de tudo, obrigado pela sua dúvida. E segundo, vamos começar a responder aqui. Eu não sou dono respondendo a sua primeira pergunta, a pergunta com a qual você encerrou o seu comentário. Eu não sou dono da verdade e eu não sei prever o futuro. Se eu soubesse prever o futuro, eu não estaria aqui fazendo esse trabalho que eu faço, eu estaria jogando na Mega Sena, que é muito mais lucrativo para mim. Mas posso dar um pitaco a respeito do que está te afligindo. Então vamos lá, vamos ponto a ponto aqui a respeito da sua dúvida, né? Primeiro de tudo, a conduta do endócrino, né? Que é o padrão que o pessoal faz aí. Enfia medicamento na pessoa e não quer nem saber qual é o impacto disso. Quer dizer, que não queira nem saber, eu acredito que ninguém faz isso porque eu não vou prescrever, porque é mais fácil, vou me livrar da pessoa, essas coisas. Mas, apesar do que tem muito disso, enquanto você está trabalhando com um paciente, na verdade o paciente ele vê o evento consulta médica como se ele fosse, não sei se vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, com a mentalidade de consumidor. Então, como o médico precisa fazer o que eu quero que ele faça. E aí isso acaba se refletindo na própria conduta do endócrino, porque se o endócrino, aliás, isso aconteceu comigo, eu não sou endócrino, mas isso aconteceu comigo diversas vezes. A pessoa porque quer um determinado tipo de tratamento, quer fazer um determinado tipo de exame, você sabe que não precisa, mas acaba cedendo, porque senão você vai criar conflito, o paciente vai embora, você perde o paciente e por aí vai. Então acaba que muito médico acaba prescrevendo simplesmente medicação, porque é o que todo mundo acredita que vai resolver, e mais uma evidência aqui no caso da Tati, não resolveu nada com a sibutramina que o endócrino enfiou nela. Tá? E no final das contas o que fez emagrecer foi a low carb, chegou no peso ideal. Mas é claro, porque o que emagrece é um hábito alimentar, não é uma alimentação por si só. É um hábito alimentar. Como eu sempre falo aqui, a palavra mágica é constância. É você fazer aquilo pelo menos 80% do seu tempo. Tá? E aí, no caso, ela fez a dieta low carb, chegou no peso ideal, maravilha, parabéns. Agora tudo vai ser feliz, né? Nananina não. E aí chega o ponto aqui, não sei como fazer a manutenção. A resposta mais simples que eu dou a respeito de manutenção é: vamos imaginar o seguinte, você fez um determinado tipo de procedimento ou uma coisa que te deu um determinado resultado. Qual é a lógica de você parar de fazer aquilo que você está fazendo se aquilo te deu um resultado que você queria? Então é a mesma coisa que um cara que o objetivo dele é se tornar um cara sarado, sabe? Um cara todo musculoso, aí ele malha, suplementa, faz lá o que tem que fazer e ele consegue. Beleza, agora a vida vai ser linda, né? Não, meu cara, a vida começou agora que você precisa treinar mais para se manter no topo, tá? É um tipo de mentalidade, já viajando aqui um pouquinho, que é a diferença entre o faixa vermelha e o faixa preta, que acontece muito com gente que chega na faixa preta, ou seja, no topo da cadeia alimentar, seja lá o que for, tá? Cadeia alimentar aqui só um termo que eu usei, no topo de qualquer coisa, e a pessoa quando chega no topo, agora eu tô no topo, simplesmente relaxa. Ela não tem mais aquela fome, aquela mentalidade de, vou fazer um pouco mais, etc, vou conseguir. Enquanto que esse é um problema que acontece quando você atinge o topo, ou seja, a faixa preta. Mas quando você é faixa vermelha, você não chegou no topo ainda, você ainda tem um grande objetivo, então você vai trabalhar ainda mais. E a mentalidade, voltando ao ponto aqui, a mentalidade que eu sugiro para a manutenção é se aprimorar cada vez mais. Então você atingiu o seu peso ideal, maravilha. Agora vamos trabalhar, por exemplo, mudança de composição corporal.
Inclusive, isso faz parte da manutenção, tá? Porque não pensa você que só porque você atingiu o seu peso ideal, o trabalho acabou. Como eu gosto de dizer aqui, a guerra contra a balança é eterna, é para o resto da sua vida. É um dos motivos pelos quais eu sempre cito o meu grande objetivo aqui em relação ao meu corpo, que é estar no topo da minha forma no dia do meu enterro, para as pessoas terem trabalho para carregar o meu caixão. Isso significa que, primeiro, que eu sou maluco, não, tudo bem, que tenho um objetivo meio doido quanto esse, mas isso significa que até a véspera da minha morte, ou quem sabe até o dia da minha morte, eu vou ter que trabalhar nisso, tá? É para sempre. Então é malhar, é se alimentar direito e por aí vai. E com isso, isso me dá o que eu falei anteriormente, a constância, que eu vou estar sempre fazendo as mesmas coisas, e isso vai me dar um negocinho chamado resultado, tá? Que vai ser muito mais fácil manter. Inclusive, Tati, uma coisa que eu recomendo que você faça na manutenção é melhorar a sua composição corporal. Leia-se treinamento de força principalmente. Se quiser associar treinamento aeróbico, com certeza é válido, tá? Por quê? Porque você vai estar aprimorando a tua forma física e construindo massa muscular. E principalmente, uma coisa que aconteceu comigo, um benefício que eu dou graças a Deus por ter investido nisso, é que com a melhora da minha composição corporal, ficou mais difícil de eu engordar. Então, por exemplo, no final do ano passado, minha casa passou por obra, minha vida foi um transtorno total e eu confesso que rolou uma quebrada total do meu regime dietético, tá? Até por conta de praticidade, por conta de estar ajudando na obra e por aí vai. E no final das contas o estrago já tinha sido feito e tal, e aí eu fui me pesar, depois achando que eu tinha ganho 1 tonelada, né? Acredita que eu perdi 1,5 kg? Tudo bem, eu estava ajudando na obra, etc. Mas, enfim, coisa que jamais aconteceria se eu não tivesse investido tudo que eu investi anteriormente na melhora da minha forma física, do meu condicionamento, na construção de massa muscular. Ou seja, ficou muito mais fácil fazer a manutenção. E um caso que eu sempre cito aqui é de um fisiculturista, tal, eu não lembro exatamente quem foi, que ele deu um relato que só para manter toda aquela massa muscular que ele construiu, o cara precisava comer, sei lá quantos quilos de comida por dia, entendeu? Ele tinha que se hiperalimentar só para fazer a manutenção, de tanto que aquilo consome energia. Então, Tati, para fazer, antes de chegar na dieta, na low carb especificamente, se ela é perigosa para manutenção, concentra na melhora da sua condição corporal, ou seja, da composição corporal, perdão. Tá? Então agora vamos falar da alimentação em si. O próximo ponto aqui pois dizem que faz mal continuar low carb por muito tempo. Olha, faz mal você se alimentar do jeito que todo mundo se alimenta por muito tempo. E a prova disso é inequívoca. Tem obesidade, diabetes, outras doenças associadas e por aí vai. Tá? Então isso é que faz mal. Não você fazer uma dieta. A low carb, tudo bem, a low carb é restrita, principalmente essa restrição aí, eu um tanto quanto questiono, aliás, eu questiono essa restrição, porque na verdade a alimentação que todo mundo tem é que é permissiva demais. E aí você faz uma coisa que é o que tem que ser feito, parece, se você toma como referência coisa que você pode comer de tudo, até o que não devia, vai parecer restrito, com certeza. Mas a riqueza da alimentação low carb, a forma como ela é natural, dificilmente se você fizer uma low carb legal, você vai consumir coisa processada, sabe? Ela é muito mais nutritiva. E uma das provas de como ela é nutritiva é a diminuição das suas idas ao banheiro. Porque você está comendo, para fazer o número 2, né? Você está comendo menos lixo. E aí quando você come menos lixo, você elimina menos lixo. Então a tendência é você entrar num estado de até constipação. Tá? Tem formas para lidar com isso, já fiz vídeo sobre isso anteriormente, mas isso é outra história. Isso é só uma amostra que a low carb cetogênica ela é uma dieta nutritiva, tá? Tanto que você elimina menos coisa. Esse é um dos motivos ocultos que pouca gente comenta a respeito. Então, e novamente uma outra evidência aqui que não ela é ruim para ser feita a longo prazo, eu discordo. Você vai ter evidência, vou trazer evidências anedóticas aqui, você tem diversos relatos, você vai encontrar na internet de pessoas que vivem à base de dieta low carb cetogênica por anos e anos a fio e estão super bem de saúde, tá, tudo bem, é mais evidência anedótica, não é uma coisa tão científica assim. E evidências históricas, como é que a humanidade, a agricultura, por exemplo, que é a principal fonte de carboidratos, ela veio depois do advento da humanidade.
O que você acha que os seres humanos comiam anteriormente? E outra coisa, os alimentos que a gente come hoje em dia, as fontes de carboidrato, elas não tinham tanto carboidrato assim naquela época, não. As frutas que a gente come hoje em dia, elas são hiperdoces, porque hibridização, cruzamento genético e por aí vai. Tá? Se você jogar no Google como era uma banana na Idade da Pedra, parece um pepino. Tá? E certamente não era tão doce como era agora. E outra coisa, aí você vai falar, mas os seres humanos podiam colher vegetais e comer frutas e tal. Tudo bem. E no inverno, em regiões de inverno mais rigoroso. Então essas pessoas tinham que passar pelo menos, dependendo da área onde elas viviam, pelo menos 3 meses sem comer nada além de carne da caça. E aí? Será que é tão ruim assim mesmo, a ponto de não sobreviver? O ponto é, o teu organismo está preparado, tá? Ele tem as ferramentas para lidar com isso. Tá? O advento, a entrada dos carboidratos como fonte majoritária, que acaba sendo, né, na prática, na alimentação atual, ela veio principalmente com a agricultura e depois com a industrialização houve um boom, e principalmente depois que demonizaram as gorduras, que foi um erro crasso, e você pode ver, eu já comentei sobre isso em diversos vídeos. No momento que a gordura foi demonizada, que se priorizou o corte da gordura da dieta, foi quando a obesidade disparou. Então tem alguma coisa muito errada aí. O ponto é, Tati, minha opinião, eu discordo que a low carb cetogênica seja alguma coisa que não possa ser feita por muito tempo. Ela pode ser feita sim por anos a fio, tá? E tudo bem, você não é uma coisa que, na minha opinião, ainda vai ser comprovada cientificamente, porque quando a pessoa começa a fazer, ela começa a ter um monte de benefícios, e nada me convence que uma dieta que traz benefícios para o seu corpo, para a sua mente e por aí vai, que seja uma dieta prejudicial no longo prazo. Isso, na minha opinião, é mais dizer de pessoas que estão questionando uma nova mentalidade, que estão questionando essa mentalidade, uma informação que está vindo para quebrar o status quo, que o status quo é essa nutrição porcaria que a gente tem agora. E aí a primeira coisa é taxar essa crença de maluquice, e depois acabam se rendendo a ela, e na minha opinião é o que vai acontecer. E aí vamos à estratégia que você está fazendo para fazer a sua manutenção, Tati. No meu entender, é uma estratégia bem adequada. Quando você chega no estágio que você perdeu todo o peso que você precisa perder, você tem uma certa liberdade para começar a experimentar. Isso que eu acho que tem que ser feito. Então, por isso aqui eu vou sugerir a estratégia, que eu já citei aqui em alguns vídeos, a estratégia do Dr. Maurício para manutenção. Tá? Primeiro de tudo, vigilância eterna. Tá? Você precisa se pesar toda semana. Essa guerra nunca vai acabar, porque você foi criada em hábitos que não morreram. Tá? Apesar de você estar fazendo uma coisa bastante diferente agora, os seus hábitos anteriores, eles estão lá guardadinhos no seu cérebro e prontinhos para voltar assim que der um probleminha. Você vai entrar nesse modo automático, tá? Não tenha dúvida disso. Então é guerra, tá? Precisa ficar atento o tempo todo, e uma das formas disso é monitorar o seu peso toda semana. Ah, mas que saco, não quero monitorar meu peso, não quero me preocupar com isso. Então não se preocupe com isso, e se você engordar também não se preocupe com isso, porque de repente você toma uma rasteira que você nem viu de onde veio, tá? Então toda semana se pesa, tá? E você precisa estabelecer um limite máximo de peso, onde você vai ligar o alerta total que você pode atingir. E eu sugiro que seja bem próximo do seu peso ideal. Então vou chutar aqui, se o teu peso ideal é 60, eu sugiro que o teu limite máximo seja 62. E aí, enquanto você estiver dentro dos 60, você pode experimentar. Comer um pouquinho mais de carboidrato aqui, comer carboidrato no final de semana, essas coisas. Mas se a balança atingir os 62, não tem o que discutir. É voltar para low carb até atingir os 60. Tá? E se você repetir isso o tempo todo, primeiro, você não vai ter muito peso para perder. No máximo você vai ter que perder 2 quilos. Tá? Segundo, com o tempo você vai perceber o quanto de carboidrato você pode fazer. Então essa tua estratégia de só comer no final de semana, no meu entender, é uma coisa que pode dar o resultado que você quer. E você pode, de repente, descobrir que isso é o suficiente para você. Você vai criar o sistema da Tati para fazer a manutenção. Que é basicamente, é bom senso. Que eu não sou nenhum gênio por ter criado isso. Isso é bom senso. Tá? Se você tiver monitoração constante, quando a coisa sai do controle, você
toma uma medida mais radical e coloca ela no controle novamente. E assim você tem um sucesso maior em fazer a manutenção. Associa isso com uma melhora constante dos seus hábitos e você vai ter o melhor dos mundos. É aquilo que eu falei anteriormente de você malhar constantemente, buscar sempre melhorar a tua composição corporal. E por fim, só um dado interessante aqui. Outro dia eu estava ouvindo um podcast de um autor americano, agora eu não lembro exatamente de quem era, que não era bem relacionado, acho que era mais relacionado com negócios, tá? E ele falava o seguinte, que ele conhecia um cara, e esse cara tinha uma estratégia de manutenção bastante interessante. No caso dele era diário, discordo disso, mas enfim, ele fazia isso, estava dando resultado para ele, então isso guiava como ia ser a alimentação dele diariamente. Novamente, eu estou citando, antes de eu falar o que ele fazia, eu estou citando aqui por curiosidade. Eu não acho que seja uma coisa viável para fazer, isso pode tornar a pessoa um tanto quanto obsessiva e por aí vai. Tá? E, na verdade, a pesagem do cara era diária, tá? E dependendo, ele estabeleceu uma faixa de peso que não saía muito de determinado limite, bem estreito, então era coisa de meio quilo para baixo, meio quilo para cima, peso ideal, meio quilo para baixo, meio quilo para cima, alguma coisa do tipo. E se por acaso ele estivesse no peso ideal ou meio quilo para baixo, ele chutava o balde, podia comer de tudo. Tá? Ele podia ir no McDonald's, aquele dia ele podia fazer o dia da jacada. Se por acaso ele tivesse meio quilo para cima num limite perigoso ou coisa do tipo, ele ia fazer uma alimentação decente. Então, basicamente, é uma variante, tá, da estratégia que eu citei anteriormente, mas o meu acompanhamento é um pouquinho mais largo, semanal. No caso, ele planejava, entre aspas, a alimentação diária dele de acordo com o peso que ele tinha naquele momento. E isso, assim, a gente precisa levar em consideração aí diversos fatores, tá? Por isso que eu não gostei tanto dessa tática, apesar de eu achar interessante, mas o ponto que tem em comum é você não perde o controle em momento algum. E quando a tendência do peso é ir para cima, você intervém. E isso, as duas táticas que eu citei aqui, a minha e desse maluco aí, tal, elas têm isso em comum, então você precisa monitorar constantemente e sem esquecer de trabalhar na melhora da sua composição corporal. Entendido, Tati? Então, para finalizar, respondendo a sua pergunta novamente, se eu acho que você vai voltar a engordar desse jeito, contanto que você não pare a low carb, você fique com uma monitoração constante dos seus resultados, eu acho que você vai encontrar um meio termo e, de preferência, se você continuar investindo na melhora da composição corporal, a minha resposta é: eu não acho que você vai engordar, mas, novamente, eu não sou vidente, você vai ter que experimentar isso, tá? Dá um trabalhinho, mas vale a pena. Entendido então, pessoal? Então eu quero agradecer a Tati novamente pela dúvida, bastante interessante, que eu sempre adoro falar sobre manutenção e esse protocolo do Dr. Maurício para manutenção, né, que não passa de bom senso adaptado, tá? E eu vou ficando por aqui, lembrando que se você curtiu o vídeo, não esquece de dar o like aqui embaixo. Se você ainda não se inscreveu no canal, a hora é agora, é só clicar aqui no botão. Se você tem interesse nos meus serviços de coaching, inclusive para eu acompanhar você nessa tua manutenção, o e-mail vai aparecer aqui embaixo, é consulta@começaemagrecer.com.br. Por falar em Comece a Emagrecer, eu convido você a visitar o site, é só digitar o que está depois da @começaemagrecer.com.br, tá? Uma verdadeira enciclopédia de emagrecimento. Tá lá, acessível, gratuito para todo mundo. Se você tem alguma dúvida ou quer que eu faça um vídeo a respeito, assim como a Tati mandou a dúvida dela, é só deixar aqui nos comentários e eu vejo você no próximo vídeo.